Eu estava gravando um vídeo sobre um tema completamente diferente desse vídeo aqui, tá? Mas aí eu parei tudo porque eu recebi a notícia da prisão do deputado do PSL pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, e pensei, essa é uma bela oportunidade para eu tratar com a nossa audiência sobre alguns aspectos da teoria política que este episódio pode nos ajudar a compreender ou ilustrar, tá bem? Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo, eu espero que você goste, vamos lá! E aí, vocês estão bem? O vídeo é sobre o episódio da prisão do deputado, que é um episódio raro, né, e realmente traumático aí para as instituições, mas atenção, se você acha que eu vou ficar vociferando contra o STF, xingando o Alexandre de Moraes, ou xingando o deputado, falando que é um absurdo, existem aí dezenas, centenas, quiçá milhares de outros canais que estarão fazendo isso, opinando contra, a favor, e eu não vou fazer isso por quê? Ah, porque você é isentão? Não tem nada a ver, gente, porque a proposta do Fronteira Política é trazer as reflexões à luz das teorias políticas. O que é a ciência política? Como a ciência política, de uma forma, obviamente, simples e didática, interpretaria esse episódio? Ou, de outra forma, como que nós podemos utilizar alguns elementos da teoria política para observar esse episódio? É isso que eu vou fazer com vocês, destacando 3 pontos essenciais, tá? O primeiro, a questão da tripartição dos poderes, do equilíbrio entre os poderes, tá bom? A segunda, os métodos, ou talvez o principal método utilizado para destruir uma democracia, e terceiro, sobre a teatralidade do poder, né? A teatralidade da política. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira etapa aqui, que é a questão da tripartição de poderes, um termo que eu já usei num vídeo até recente, tá? E que agora eu vou voltar a ele, porque ele ilustra bem o que está acontecendo. Observe, o deputado Daniel Silveira é um integrante, é um membro do Poder Legislativo. Ele recebeu ordem de prisão e foi preso por uma corporação que está vinculada ao Poder Executivo, ao Ministério da Justiça do Poder Executivo, sob a ordem judicial, ou seja, uma ordem do Poder Judiciário, nesse caso específico, do ministro Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte do país, né, o STF, a corte mais alta, mais importante do país. A ordem de prisão foi dada sob o argumento de que o deputado, com os seus vídeos vociferando aí contra o STF, estava denegrindo a honra do Poder Judiciário e ameaçando os integrantes do STF, e esses são crimes inafiançáveis. Também existe uma discussão jurídica se ele poderia fazer essa prisão, definindo ela como em flagrante ou não, mas também não é a função aqui. A nossa função é a seguinte: nos clássicos da política, eu vou destacar o Alex Tocqueville, o grande filósofo que tratou da questão da tripartição dos poderes. O que ele definiu ali, analisou e, de certa forma, estruturou intelectualmente o que seria o campo ideal para a manutenção, a existência e a manutenção do poder democrático. Ele pensou na fórmula da tripartição dos poderes, ou da divisão dos poderes. Só essa palavra divisão dos poderes já nos dá uma ideia do que eu vou falar, né? Porque, ao contrário da divisão, teríamos o que? A concentração dos poderes. Onde há concentração dos poderes, não há sistema democrático, tá bem? Por definição. Então, quais são esses 3 poderes? Já falei: legislativo, executivo e judiciário. Cada um tem o seu papel. Legislativo cria, altera, elimina as leis, né? O Poder Executivo cuida dos negócios, não negócios como business, né? Mas ele cuida da administração, a gestão da máquina estatal. E o Poder Judiciário, ele é o juiz
que verifica se aquela lei definida pelo Poder Legislativo está sendo adequadamente executada pelo Poder Executivo. E, obviamente, o Poder Judiciário tem a função de fazer a observância e a aplicação da lei para todos os cidadãos, as pessoas comuns como eu e você, tá bem? Mas nós estamos falando aqui no âmbito mais político, tá? Aí o que acontece? A alta corte entendeu que esse parlamentar estava descumprindo, infringindo a lei e deu uma ordem de prisão, ele foi preso. O próprio tribunal já ratificou em votação entre todos os seus integrantes a manutenção da prisão e é possível, você vai assistir esse vídeo, talvez esse tema já esteja resolvido, mas é muito provável que o Congresso vote contrário à prisão, porque no caso de um parlamentar, em razão até desses equilíbrios de poder, dos freios e contrapesos do poder, o parlamento ele também pode rejeitar a prisão de seu próprio integrante e deve fazer isso e levar este caso à comissão de ética do parlamento e fazendo o quê? Desejando tratar este assunto intramuros, né, dentro das paredes do próprio Congresso, tá certo? Percebo que há o que aqui? Uma necessidade de equilíbrio entre os três poderes para que a democracia possa existir e ter a sua manutenção, ter a sua normalidade, tá bem? Preservada. Certo, gente? Tá claro isso? Então, primeiro aspecto, trata-se a prisão de uma questão que leva a tripartição dos poderes ou a divisão dos poderes ao seu limite. É como, imagina uma corda que está puxada e que pode estourar. E quando a corda se rompe, o que nós temos? Nós podemos ter uma crise institucional mais grave. E aí vem o segundo aspecto que eu quero definir aí, conversar com vocês. Que esse episódio da prisão do deputado, ele faz com que essa corda possa se romper e que essa crise entre as instituições seja, digamos, levada a uma temperatura muito alta que pode desestabilizar o país como um todo, né? Você está dizendo, Luiz Renato, que a prisão do deputado Daniel Silveira pode fazer isso? Não necessariamente a prisão, mas pequenos episódios, uma vez repetidos pequenos episódios como esses, podem levar a esse risco de ruptura institucional, que é a grande ameaça à democracia e, infelizmente, e até para surpresa, é o que muitos deputados, muitos parlamentares eleitos democraticamente, de certa forma, desejam, né? Para que seus projetos de poder pessoais sejam efetivamente levados a cabo, ou seja, sejam executados da maneira como eles desejam. Então, todas as vezes, e aí vem o ponto principal aqui desse segundo aspecto, todas as vezes que um político possui um poder ou quer executar um poder executar um plano de ter o poder total sobre o Estado, ou seja, manter um poder despótico, antidemocrático, né, ou ditatorial, ele faz o quê? A primeira tarefa é deslegitimar os poderes. Deslegitimar os poderes é a forma de enfraquecer as instituições. Quando você enfraquece as instituições, você consegue desmantelar este Estado por dentro e criar uma ponte direta entre o chefe, o líder político, esse líder político, e o povo. Por quê? Porque agora esse líder político não precisa mais das instituições mediando essa relação. Só que qual que é o problema? Alguém teoricamente vai dizer assim, mas não seria maravilhoso que o chefe do Estado pudesse conversar diretamente com as pessoas, né? Acontece o seguinte, que quando não há esta mediação entre a liderança, né, a função do líder ou do Estado com o povo, quando não há essa mediação, esse líder, significa que ele é o dono de toda a lojinha,
né? Significa o quê? Que ele é o dono do poder judiciário, ele é o dono do poder legislativo. Portanto, eu vou cumprir as regras que eu desejar criar. E se eu me escorregar aqui em alguma ação e fizer algo criminoso, algo ilegal, o poder judiciário também pertence a mim. Então, eu tenho o poder despótico, né? O poder total sobre o Estado. Mas hoje, as ditaduras, elas são mais disfarçadas. Por quê? Porque as instituições, de certa forma, elas continuam funcionando, né? O poder judiciário funciona, o legislativo funciona, tem eleições. Só que esse processo, ele é basicamente uma atuação fake, né? Uma atuação aí mais teatral, que apenas corrobora, ou enfim, vou pegar uma palavra um pouco mais simples, que ele apenas conjuga, né? Ou não estou achando as palavras mais simples, né? Conjuga, ou ele atua de forma a apenas confirmar, esta é a palavra boa, confirmar os desejos daquele líder político mais poderoso. Na ciência política, isso se chama, tem vários nomes, e tem. Por que tem vários nomes? Porque existem algumas nuances, seja de tempo, né, de tempo histórico, ou seja de outros aspectos, mas basicamente esse é o poder despótico, é chamado de cesarismo, populismo, bonapartismo, demagogia, tá certo? Peronismo. Então, esses são algumas definições para esse formato de poder que é contrário ao sistema democrático, ao equilíbrio dos poderes. E o terceiro ponto para a gente terminar é que, atenção, gente, olha, vocês podem entrar nas redes, ficar vociferando, brigando, quebrando pau, não façam isso, tá? Não façam isso, porque o meu ponto aqui, que eu quero dizer para vocês, é que é tudo muito teatral, tá certo? Tudo faz parte de um projeto de poder, tá certo? Um projeto maior de poder. Então você pega um Daniel Silveira, você fala assim, será que ele de fato acredita no que ele está fazendo? Será que de fato ele não esteja, eu vou para o meu sacrifício porque eu estou a favor de um projeto de poder maior? Não existe, será que não existe teatralidade ali naquela maneira, um teatro mesmo, né, para fazer aquelas coisas, para mostrar a revolta contra um dos poderes, né, ou uma das principais instituições do poder judiciário? Então, às vezes, gente, as paixões políticas nos cegam e vocês começam a se envolver de uma forma que ficam tão apaixonados naquele tema, né, tão envolvidos naquele tema, que quando a temperatura sobe muito, né, a razão vai embora. Então vocês, cuidado para não serem aí pegos ou usados como, são vítimas mesmo, né, usadas as suas boas vontades ou a sua boa vontade para ser manipulado por um ato teatral, tá certo? Que pode ser apenas um cálculo político sendo executado em nome de um grande projeto ou um projeto maior que não tem nada a ver com vocês, enfim, ou que pode vir a ter, dependendo dos resultados, claro, né? Mas que não ajuda vocês a pensar, a refletir com frieza o que está de fato acontecendo, tá bem? Então eu queria pegar esse episódio, levar esses dois conceitos principalmente, né, da questão da tripartição dos poderes, destacar a questão da teatralidade aí dessa história toda, né, e dizer a vocês que tenham calma, tentem observar os episódios políticos com a máxima frieza e entender o que está por detrás de determinadas ações políticas e, enfim, fazerem dessa forma um trabalho de
de melhorar a sua capacidade crítica, né? Então, quanto mais conhecermos a política, mais frieza e mais distanciamento você tiver com alguns episódios, você vai conseguir observar aquilo de uma forma mais isenta, melhor, com menos paixão e, portanto, com mais razão, tá bem? Eu não sei, eu espero que eu tenha ajudado, ou pelo menos foi mais um bate-papo aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, fique aí conosco e boa semana para vocês. Tchau!